E as coisas são relativas. O mundo não é preto ou branco. Você tem alguma dificuldade para lidar com a relatividade? E eu não estou falando de física não, porque nem é meu campo de conhecimento. Mas a relatividade das coisas, de entender que nada é tão absoluto como a gente pensa. A gente não pode ter visões rígidas e extremistas. Hoje nessa live eu vou querer falar com você sobre essa realidade da relatividade da vida. Será que é tudo absoluto? O que é absoluto? O que não é? E o que, né, pode trazer de dificuldade e danos? Né? Na verdade, deixa eu reformular aqui, né? Qual dano a dificuldade de lidar com a relatividade pode trazer? Tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar e essa reflexão que a gente vai trazer na live hoje, tá bom? Sou Matheus Morales, sou psicólogo, hipnoterapeuta e sou terapeuta sistêmico, né? Terapeuta familiar, atendo indivíduo, casal e família num olhar sistêmico, tá? E também sou treinador de habilidades socioemocionais, tá bom? Então é isso. Agora você que está assistindo a gravação, eu vou fazer os pormenores aqui do ao vivo e encaminhando a live para os seus respectivos lugares, tá? É isso, enquanto o pessoal vai chegando, tá? Mas já vai refletindo aí um pouquinho como que é para você isso. Você conduz a sua vida com visões absolutistas? Você tem dificuldade de entender as coisas numa ótica mais equilibrada, mais ponderada, ou seja, mais relativa? Sim ou não? É isso. Tá? Então, sobre esses pontos que a gente vai trabalhar hoje. A relatividade da vida. E vamos entender isso. E quando a gente fala de relatividade, a gente está falando um pouco também de verdade. A verdade é absoluta? Existe uma verdade irrefutável, uma verdade absoluta? Eu vou pincelar um pouco algumas coisas sobre isso, não vou aprofundar, porque isso já entra num tema muito mais filosófico de discussões e tal. E eu gosto na live de não só trazer reflexões, mas causas e efeitos e questões práticas e intervenções, tá? A psicologia vem da filosofia, mas eu não sou filósofo e não vou entrar tanto assim nas questões de análises filosóficas dentro do questionamento e discussão sobre o que é a verdade. E isso também dá até brecha para entrar dentro de questões religiosas, né? Sobre a verdade. Mas vou dar uma pincelada sobre isso hoje, mas vou me aprofundar sobre esse tema relatividade. É mais um tema, gente, que parece que o que tem a ver isso na minha vida? O que tem a ver? Para que eu preciso saber disso? E no decorrer, no final da live, talvez vai virar uma chavinha e você vai perceber algumas questões suas, algumas dificuldades e formas de você lidar e aprender. Pode ter certeza disso, tá? Aí parece que a imagem aqui tá melhor do que no tablet. Tá. Como que tá o áudio e a imagem para vocês aí que tá no ao vivo, tá? Como que tá áudio e imagem para vocês? Boa noite, vocês aí que estão chegando. Dá um feedback para mim sobre áudio e imagem. Tá, Geni, boa noite. Deixa eu ver aqui. Tá. E como que eu vou estruturar essa live também, beleza? Essa live vai ter uma estrutura de eu ir compilando algumas reflexões, alguns apontamentos para depois fazer um juntamento
uma aglutinação, também de forma que se alguém aparecer aqui no meio da live de alguma maneira, também que seja beneficiado com conhecimento, tá? Mas enfim, então eu vou começar, tá? O que eu vou trabalhar aqui como relatividade vai ser o oposto de uma visão absolutista, ou seja, o relativo quer dizer que as coisas não são 100% absolutas, tá bom? A vida não é um script, tá? Que todos têm que respeitar e seguir. Por exemplo, eu tenho que ter uma boa educação, ir bem na escola para depois ir para a faculdade, para depois arrumar um bom emprego, para depois casar e para depois ter filhos e para depois me aposentar, e isso é a vida. Ou seja, a vida não é um script. A vida não é uma coisa que eu tenho que seguir. Se eu não seguir isso, se eu não obedecer esses parâmetros, tais regras, tais modelos de funcionar especificamente, se eu não fiz isso, eu fiz errado, ou não tive sucesso, ou alguma coisa nesse sentido. Então essa visão, esse script traz uma visão absolutista, e a vida não é absoluta. A vida é relativa porque ela tem várias nuances, e eu vou ir definindo aqui o contexto, o conceito que eu estou querendo trazer de relatividade. É muito difícil achar esse tema, esse conteúdo aqui é um conteúdo bem autoral e bem escasso aqui na internet para você refletir, dessa maneira que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, pode pesquisar à vontade, até porque esse termo, essa terminologia é muito da física. Se você for digitar relatividade, você vai achar muita coisa de física, ou de pronomes relativos do português. Agora, dessa visão de saúde mental, tem pouca coisa. Se tem pouca coisa, pode ser também porque tem pouca procura ou pouca gente que se questiona sobre isso, mas de certa forma vai ter seu valor pela escassez do conteúdo. E foi uma escolha de votação aqui nos stories para a live que eu posto sempre a escolha de votação, tá? Então a relatividade que eu estou trazendo aqui está ligada à subjetividade, ao funcionamento das crenças. Essa relatividade é uma relatividade. Porque as coisas são relativas? Porque as coisas são subjetivas. Eu já falei um pouco também sobre subjetividade e personalidade em outra live. E a forma das nossas crenças funcionarem, tá, são relativas. Relativas porque não existe uma crença absoluta. Eu não vou pensar 100% igual a você e vice-versa. Então essa relatividade, diferenciação, não absolutismo entre as crenças e as relações, é o que eu estou trabalhando aqui, trazendo o termo de relatividade, ligado à subjetividade, a forma de ser, pensar, acreditar e funcionar de cada pessoa, tá? Quando a gente tem uma dificuldade para lidar com essas nuances, de perceber que a nossa forma de ver o mundo, de entender o meu funcionamento, de agir, de acreditar, minhas crenças, não são verdades absolutas, se eu tenho dificuldade para lidar com isso, se eu tenho dificuldade para me adaptar, de desenvolver uma resiliência, uma adaptação, isso pode causar uma certa sensação de perdido. A pessoa que não lida muito bem com essa relatividade, com essa falta de controle, talvez essa relatividade às vezes traz até uma sensação de incerteza, insegurança, né? A pessoa pode se sentir perdida, a pessoa pode se sentir pressionada, tá? Porque ela tem pressionada a encontrar algo absoluto, porque ela não sabe lidar com o relativo, então ela tem que achar uma forma absoluta, alguma coisa para se agarrar, e ela se pressiona. Pode acabar trazendo dano nas relações, porque um vai querendo impor a sua verdade, o seu absolutismo sobre o outro e não consegue entender a relatividade, as nuances, o funcionamento, a subjetividade de cada um, de cada crença, tá? Do seu parceiro, da sua parceira, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, do seu primo, do seu tio e vice-versa, tá? Pode gerar também essa dificuldade para lidar com a relatividade, uma cobrança, se sentir ameaçado, com medo, preocupação, angústia,
e insegurança, tá? Então, quanto mais a gente se aproximar e entender que a relatividade é um fato, a relatividade nas relações, a relatividade na vida, na subjetividade é um fato, a gente já sabe as regras do jogo e a gente se adapta. Agora, quando a gente foge dessa realidade, quer negar essa realidade e quer se apegar a uma coisa, a uma crença absolutista, tem uma tendência de ter essas disfunções e outras disfunções, ou seja, não vai ser saudável para o seu funcionamento e para a sua saúde mental. É isso que eu estou querendo trazer nessa afirmativa. Então, a gente tem que buscar ver o outro e o mundo, é entender que o outro tem um mundo interno totalmente diferente do seu. Tá? Então, a gente tem que ter empatia para buscar entender o funcionamento e nos projetar um pouco na realidade do outro. E aprender a nos questionar sobre o nosso próprio mundo, sobre as nossas próprias crenças. Já falei que questionar crença, na verdade, não enfraquece e sim fortalece, eu já falei isso em outras lives, tá? Mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Questionar faz parte do processo de adaptação e vivência dessa relatividade, tá? Eu estou pensando aqui, quebrando a cabeça, de buscar algum exemplo concreto disso, mas eu vou explicando o tema aqui e se eu lembrar de algum exemplo, eu vou trazer para vocês, mas se não estiver claro o que eu estou falando, deixe nos comentários, tá? Para eu entregar alguma clareza melhor, porque às vezes eu acho que eu estou falando e vocês acham que estão entendendo e está tudo certo. Fala para mim o que vocês estão entendendo ou se não estão entendendo. Porque a vida, gente, não é preto e branco. 880. Tá? Na verdade, a nossa vida tem que buscar muito mais harmonia. Se for ver o conjunto da vida, a maioria da vida, é mais um acinzentado, talvez um cinza mais claro, talvez um cinza mais escuro, do que necessariamente um preto ou branco. Eu sempre falo aqui, os extremos sempre estão correlacionados às disfuncionalidades. Tá? Então, o cinza vai ser mais, o meio do caminho vai ser mais funcional. Mas o cinza, geralmente, até onde eu sei, o cinza tem a ver com uma cor que é ligada à depressão, de fato, né? Uma cor que tira a vida, correto, tá? Mas numa outra visão também, o cinza vai trazer essa harmonia de, até filosoficamente falando, né, de luz e trevas, de qualidades e defeitos que todo mundo tem. Ninguém é só qualidade, ninguém é só defeito, ninguém é 100% funcional, também somos disfuncionais. Ninguém é 100% bom, em algum momento tem algum quê de, não é nem maldade, mas não de uma bondade genuína. Isso é o ser humano. Então a nossa vida, as nossas crenças, as nossas relações, se forem trazer em cor, é muito mais um cinza, que a hora está mais escuro, a hora está mais claro, do que um preto ou branco. E se a gente busca ficar fixo nesses extremismos, nesses absolutismos, isso tende a gerar sintomas. Esses que eu falei, né, de insegurança, preocupação, ansiedade e outros mais que causam dano à sua saúde e às suas relações. Tá? A viver com o jogo da relatividade, entendendo esse princípio, é aprender a viver com a incerteza, com o descontrole. Eu até já fiz uma live aqui falando sobre o descontrole. Para quem quer ter reprise das lives, gente, acesso às gravações, na verdade, eu tenho um grupo no WhatsApp, o link está na minha bio aqui do Instagram, tá? Para você ter acesso às outras 80 lives ali, que com certeza vão ter mais de uma live que vai de encontro às suas necessidades e traz um conteúdo de transformação para você. Então, viver com essas incertezas faz parte da vida. E quando a gente não consegue lidar bem, a gente fica numa busca constante e às vezes pagando preços disfuncionais para ter um controle, para ter uma certeza, para ter uma segurança. E tudo isso é uma fuga. É para se proteger do medo. Então, na verdade, eu tenho medo, né? É uma representação de perigo. A incerteza
e o descontrole. Então eu fujo disso querendo compensar, controlando tudo, tendo uma 100% de segurança e certeza. E essa roda, muitas vezes, né, gira disfuncional. Eu quero, por medo do perigo, por uma sensação de perigo, por uma sensação de medo, ligada à incerteza, ao descontrole, eu quero controlar, mas eu não controlo tudo. Aí me dá mais medo, que eu quero controlar mais, e eu não controlo. Eu quero ter uma sensação de segurança para ter certeza absoluta que não vai acontecer nada, e não tem como a gente ter certeza absoluta de nada. E aí isso faz você querer ter mais certeza, mais segurança, e a segurança não vem. Entendeu? Essa é a disfuncionalidade, um dos mecanismos disfuncionais, quando a gente começa a ter dificuldade de entender a relatividade das relações. Que o meu jeito de funcionar é diferente do outro. Então, muitas vezes, no casal, em terapia de casal, tem um dos cônjuges, um com o outro, né? Fala, mas ele pensa assim, assim, errado, ele pensa errado. Mas na visão dela é isso, isso, isso. Não, se eu fosse ele, eu fazia assado. Se eu fosse ela, eu fazia frito. Entendeu? E eu sempre busco trazer para os casais, que é o seguinte, cara, na visão do fulano, essa é a verdade. Com base na família de origem dele, nas crenças, na maneira dele funcionar, ele não está errado. E você também não está errado. Entendeu? Porque cada um vai ter uma leitura diferente sobre os fatos. E a relatividade é isso. Agora, quando os casais, um começa a ficar incomodado com o outro, porque tem uma visão absolutista, que a forma dele encarar e ver, interpretar as coisas é a melhor, é a correta, é a mais funcional, e o outro, por não estar seguindo o jogo e não estar igual, está fazendo errado e tem que fazer certo, e eu estou certo, você não está com a razão e tudo mais, é um pensamento absolutista que gera disfunção na relação. Isso pode ser na forma de educar os filhos, isso pode ser num tema de dinheiro, pode ser num tema de gestão de algum negócio deles, pode ser num tema de amizade, várias coisas, no tema de familiar propriamente dito. Então vai refletindo aí você busca ter uma sensação de segurança, de uma certeza absoluta, você tem pensamentos rígidos, absolutistas, você busca ficar em extremos. Tá? Esse pensamento de extremos é uma distorção cognitiva. Eu já fiz um vídeo aqui também falando de todas as distorções cognitivas. É o que a gente chama de pensamento dicotômico. É o famoso 8 ou 80. E esse pensamento não tem do que ter orgulho dele. É uma disfunção que nos causa danos, sofrimento, porque a gente fica rígido e não pode sair, a gente fica se cobrando, querendo ser perfeito, ou nos achando uma bosta, ou nos achando mais do que os outros. Uma tendência assim. E qual que é o problema? Nenhum extremo é bom. Nenhum extremo é bom. Tá? E quando a gente fica só no extremo, eu faço perfeito ou não faço nada, ou eu me molho, então eu fico seco, ou eu faço isso, então nada, ou seja, o tudo ou nada, eu fico decidido sempre entre duas opções e escolhendo uma. Só que enquanto, na verdade, entre essa escolha aqui de extremo e entre essa outra escolha aqui, tem esse espaço no meio que tem outras inúmeras escolhas, inúmeras possibilidades que estão sendo perdidas, inúmeras experiências, inúmeros movimentos que podem abrir portas para outras escolhas e assim escalando e se desenvolvendo. Aí eu não quero isso, eu não quero o meio, eu não quero ceder um pouco, é ou aqui ou nada, tá? E aí eu vou ficando estagnado, eu vou ficando inseguro, eu vou ficando ansioso, eu vou ficando depressivo, tá? Então esse pensamento extremista, 880, dicotômico, tudo ou nada, é uma distorção que tem que ser trabalhada e ressignificada, porque principalmente na sua forma de ação, de produção, está muito ligado à procrastinação, a perfeccionismo, à rigidez, à mudança, tá? Esse pensamento sempre vai estar associado a essas questões. Então tem que ser quebrado esse pensamento. A gente tem que entender que no meio do caminho tem muita possibilidade, muita vida para ser vivida, muito desenvolvimento possíveis para acontecer. Tá? Faz sentido para você isso? Me dá um feedback aí. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui para vocês.
E olha só, como que a vida e as coisas são relativas. Dentro da psicologia, tem várias psicologias. Como eu disse na live de personalidade, tem inúmeros, tem mais de 20 teóricos, cada um explicando uma forma de construção de personalidade. Cada teórico explica o que está por detrás do adoecimento da mente. Cada teórico explica fase do desenvolvimento. As pessoas desenvolvem, uns vão falar que a depressão vem por causa disso, outros do caso de assado, e assim vice-versa. Então cada profissional psicólogo vai ter uma linha de abordagem, vai seguir um teórico base predominantemente, tá? Mas olha só que interessante, como as coisas são relativas. Mateus, entre esses teóricos, então, tem o que está errado ou está certo? Não tem como a gente dizer quem está errado e quem está certo. Cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma forma de trazer. Muitas se convergem, muitos se complementam, mas a questão aqui não é algo absoluto. A personalidade é assim, o adoecimento é assado, a causa é essa, a causa é outra. A gente tem que saber lidar com isso, saber no que a gente vai se apoiar, tá? E o que tem mais sentido para a sua forma de ser. E assim são em outras crenças, em outras coisas na sua vida, em escolhas. Qual é a profissão melhor? Não sei. Qual é o perfil de personalidade melhor? Não tem. Entendeu? Tem que ser o mais funcional possível. O melhor é sempre aquele que consegue ser o mais funcional possível. Qual é a melhor profissão? Aquela que é melhor executada. Qual que é a pior profissão? Aquela que não é feita bem. Só que até esses pensamentos podem ser relativizados. Mateus, tudo pode ser relativizado? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Tem algumas explicações que trazem então que a relatividade é a mesma coisa que um óculos, tá? Para decodificar as informações. Então a relatividade é isso, cada um tem um óculos, uma forma de ler, um óculos que vai trazer uma lente amarela, uma lente azul, uma lente embaçada, uma lente mais clara, uma lente vermelha. Cada um vai ter uma lente que vai possibilitar ter um olhar específico. Uma lente maior pode dar por exemplo, uma lente de um microscópio, ela vai lá, assim, uma lente de uma ampulheta não, gente, de uma lupa, estou trocando o nome dos objetos. Uma lente de uma lupa vai dar outra visão, uma lente de um óculos dá uma outra visão. Uma lente de contato dá uma nova experiência, uma lente colorida dá uma nova experiência. Então, a lente que você tem para ver o mundo, é aí que está a relatividade. Então, a relatividade não é em si experimentada, na verdade. Sim? Sua experiência é mediada por alguma ferramenta. Então, a relatividade em si é algo tão abstrato que ela por si não é experienciada. A gente experiencia essa lente, essa relatividade com alguma ferramenta. E essa ferramenta é a linguagem, é a comunicação, é a narrativa, interpretação dos fatos. Eu já falei isso aqui. O modo que a gente interpreta, a narrativa que a gente compra, o que a gente acredita, é isso que vai determinar a nossa realidade. E relatividade tem a ver com relação também. E essa relação dinâmica. Então a forma de eu me relacionar, certo, com as coisas, passam também, com as coisas e com as pessoas, passam também por esse crivo da comunicação, da interpretação dos fatos, de qual é a narrativa, de quais são as crenças por detrás. Então se a gente não manja dessa realidade nossa, dessa funcionalidade, a gente quer construir um mundo paralelo, 100% seguro, e isso não vai acontecer, tá? Porque, repito, a vida não é preto no branco, certo? E aí, existe verdade absoluta? Certo? Eu acredito que sim, que existe uma verdade absoluta. Mas nós, seres humanos, não temos todo o conhecimento, tá? Para adquirir para entender a verdade absoluta. Então as coisas ficam relativas porque tem verdades absolutas, mas nosso conhecimento foge de capacidade, muitas vezes, de interpretar as coisas.
E isso a gente acaba vendo as coisas de maneiras equivocadas, por uma falta de estrutura, de conhecimento, de sabedoria ou até de condições. Então tem muitas coisas que fogem da nossa capacidade de explicação, é muito mais complexas. Então eu acredito sim em verdades absolutas, só que no dia a dia, do cotidiano mais simples e nas nossas relações, no nosso mundo interno e na lida com os outros, tá? As coisas não são absolutas, não é uma verdade absoluta. As coisas são dinâmicas, mutáveis, tá? E relativas. Porque a gente vive num universo, numa função pela nossa subjetividade, de múltiplas interpretações. Eu tenho certeza que nesse momento, conforme vocês assistem minha live, cada um vai ter uma percepção diferente. Cada um está consumindo esse conteúdo de uma maneira diferente. Se vocês, ou seja, se 10 pessoas assistirem uma peça de teatro, a mesma peça de teatro, cada um vai dar uma narrativa diferente. Então, cada um experimenta a sua vida de uma maneira diferente. Então, por ter múltiplas interpretações, não tem como ser absoluto. Por não ter como ser absoluto, a vida é relativa. E eu estou falando isso aqui porque, da onde que saiu a sugestão desse tema? Porque em clínica com meus pacientes é muito comum identificar pessoas sofrendo, principalmente pessoas com início de quadro ansioso, né, que vem com a questão de ansiedade, por pensamentos absolutistas, por ser rígido consigo mesmo, né? Vai associando a distorção do tudo ou nada com a distorção do tipo deveria, vai juntando também com o perfeccionismo, com uma pressão, com uma autocobrança, e vai virando uma bola de neve de disfunção que vai trazendo vários sintomas ansiosos e depressivos. E isso não foi só um paciente que eu me deparei, foi mais de uma pessoa, tá? E aí um dos trabalhos é fazer a pessoa ir percebendo a dinâmica, a interpretação, a forma de lidar, ou seja, tirando a pessoa de visões absolutistas e jogando ela para essa vida mais subjetiva, mais relativa, para entender a sua forma de ser e de pensar, as suas crenças, a sua origem, né, trazendo aqui na pegada da sistêmica. Quando envolve questões de relacionamento, desenvolvendo a capacidade da pessoa entender a história do outro, ou seja, a empatia. Visões absolutistas geram conflitos, geram guerras, geram opressões, geram ditaduras, tá? Acaba com a empatia, né? Geram distanciamento. Então isso é um prejuízo social, isso é um prejuízo para a saúde mental. Por isso que estava entre os temas para ser trabalhado, tá? A relatividade também está ligada à diversidade. Relatividade igual a diversidade, tá? Porque as coisas não acontecem de uma forma unilateral. As experiências da sua vida, os seus hábitos, tudo na nossa dinâmica não é unilateral, não é nem bilateral, tá? É multilateral, é multifatorial. E as coisas na nossa vida não acontecem de forma linear. São de coisas circulares. Como assim circular, Mateus? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É um ciclo circular. Veio o ovo. Mas quem botou o ovo? A galinha. Mas onde a galinha veio? Do ovo. Fechou um ciclo. Então, muitas disfunções, principalmente na questão familiar, eu faço isso porque eu reajo assim porque você fez assado, mas eu fiz assado porque você fez aquilo, e eu faço aquilo porque você faz assado. Entendeu? Então, mapear esses ciclos é importante. Entender as questões multifatoriais e que a nossa funcionalidade, a nossa dinâmica é sistêmica e é um ciclo, faz você aprender as regras do jogo. Deixa eu pensar no exemplo aqui, gente, minha cabeça está meio fritando, mas deixa eu pensar no exemplo aqui de circularidade. Tá. A mãe, o filho faz uma arte. A mãe fala para o filho: quando eu chegar em casa, quando seu pai chegar em casa, eu vou contar para ele. O pai chega em casa, a mãe conta. A mãe
o pai briga com o filho. A mãe fica chateada na forma que o pai briga com o filho. E aí acaba brigando com esse pai, que eles se distanciam. Por o pai estar longe de se distanciar, a mãe se sobrecarrega. Esse fato do pai distante da mãe, a mãe sobrecarregada, faz a criança ter um comportamento disfuncional. Aí a mãe vai corrigir e não consegue. E aí fala que vai contar para o pai. O pai chega e ela conta. O pai briga, ela fica chateada. O pai, entendeu? É um ciclo, tá? É um ciclo. Então as coisas se dão nesse ciclo. As nossas relações, os sintomas se dão nesse ciclo. E isso, se a gente for expandindo para outros sistemas que estão ligados, além do sistema familiar na nossa vida, nos influencia, sistemas econômicos, políticos, sociais, igreja, trabalho, parará, parará, parará. Então as coisas não são lineares, as coisas não são absolutas, as coisas não são retilíneas, as coisas não são unilaterais nem bilaterais, são multifatoriais. Né? Parece, Mateus, é um papo meio doido. Eu sei, gente, é meio doido, é até difícil de explicar, é difícil de entender, mas a importância desse conteúdo que eu estou querendo trazer de valor aqui, eu não sei nem se estou conseguindo, preciso do feedback de vocês, tá? É de entender que a vida não é absoluta e que se eu não souber jogar o jogo da relatividade, da empatia, de interpretar, de questionar as minhas crenças, de me esforçar para entender o lado do outro, eu estou me condicionando, eu estou abrindo inúmeras possibilidades para disfunções, para transtornos emocionais, para problemas de saúde. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu gostaria que vocês refletissem aí, até deixando nos comentários, o quanto que isso faz sentido ou não faz, a dificuldade ou que vocês têm ou não têm para lidar com essa realidade da relatividade, tá? É um tema bem, como eu disse no início, bem filosófico, mas estou querendo trazer o mais prático possível aqui para vocês. Tem uma metáfora num conto chinês, por exemplo, que, se eu não me engano, era 4. Deixa eu ver. Cauda, pata, tromba, presa. 4 cegos. 4 cegos foram apresentados a um elefante. E eles foram apalpar o elefante. Um apalpou a cauda. O outro apalpou uma das patas. O outro apalpou a presa e o outro apalpou a tromba. E aí quando foram perguntar, né, fosse perguntar para um como que é o elefante, o um ia falar, ele é fino e comprido e tem muito pelo aqui, e tem muito pelo. Eu falei assim, nossa, ele é forte, grosso assim, e parece que não dá para pegar, ele é bem pesado. O outro ia falar assim, nossa, ele é áspero e muito duro. O outro vai assim, nossa, ele tem um negócio estranho, que é meio mole, parece meio que uma cobra. Ou seja, né, nesse conto traz qual a metáfora? Que cada uma das pessoas, cada um indivíduo, vão ter uma visão de mundo diferente, com base na experiência. Um teve a experiência da cauda, vai narrar com a cauda, a experiência da pata vai narrar da pata, e assim vice-versa. E é correto eu falar que, cara, você que está narrando a cauda, o elefante não é isso não, você está mentindo. Ele não está mentindo, ele está narrando a experiência dele. Não, o elefante não é isso que está falando não, o cara que apalpou a presa. Não tem como falar que ele não é isso, é uma realidade, é uma parte do todo. Mas às vezes, como eu falei, existem verdades absolutas, mas a nossa capacidade de consciência e habilidade são limitadas. E às vezes a gente só pega partes de um todo. E a gente tem o hábito de pegar partes de um todo e transformar isso em absoluto e falar que porque é assim. Olha que loucura. E essa não é a realidade. A gente está lidando muitas vezes com parte de nós mesmos, parte dos outros, e não com o todo. E isso pode até para trazer coisas, né? Usar essa explicação para trazer coisas espirituais, religiosas, né? Pode ver com Deus. A gente
se relaciona com Deus e tal, mas a gente não consegue entender a plenitude de Deus. A gente se relaciona com partes de Deus, tá? Se for ver assim, porque como que a gente, Deus é tão grande e complexo que não tem como usar uma racionalidade que preenche todas as lacunas dessa realidade divina, entende? Então entra nesse ponto também. E essa é o jogo e a relatividade da vida, tá? Então cada um vai ter a sua realidade. Pare de julgar a interpretação do outro como errada. Pare de querer acreditar que você é o detentor de todo conhecimento. Pare de ter pensamentos rígidos e absolutos. Isso causa sofrimento, disfunção. Isso proíbe você, dificulta você de aumentar o seu